Cá estou. Ora, Ah, pois. meu anjo, tudo bem? Tudo? Sim. David, eu já entrei. Simonita, faz um favor, querida. Vai Faço. receber aqui as pessoas durante uns minutinhos, porque eu estou a tentar agilizar aqui. A minha filha vai começar aqui com uma aula via Zoom. Então tenho que ir. Ah, Começa às 16 também, então estou só a pô-la. tá bem, já comigo. Está bem? Nem gosto de fazer isso, ficar falando com todo mundo. Vamos, vou ver se onde é que eu vou pôr aqui o meu telefone para A poder. Renata também está dizendo aqui, ó, tem sido uma loucura essas aulas das crianças em casa. Nossa, de doidos, não é? Porque depois coincidem também com partes do nosso trabalho. Mas vamos lá, a malta consegue. Ainda bem que eu já tenho um de 15 anos, até fez o almoço para mim hoje. Não é bom demais isso? Eu É. falei, filho, hoje o almoço é por tua conta, tu é que fazes o almoço. Vai lá, vai lá. Então, também tem sido. Alguém falou alguma coisa sobre isso, que esses dias, ao invés de. Foi algum post que eu li, que é. Ok, eles não estão indo para a escola, não estão indo, né? Mas que tal aprender como se faz um almoço, como se toma conta de uma casa, como se lava roupa, como se passa roupa? Estou a fazer tudo isso. E é bom. Eu é que digo para ele: olha o João aí. Obrigada pelos meninas, João. O João é um amor. Quem mais? Sônia Monteiro, Renata, já falei. Meu David querido. Carlos, meu amigo, você está aí também? Ana Rodeia. Muito bom, muito bom. Ana, Luísa, Renata de novo. Estou voltando para trás, ver quem já entrou. Eu também faço tudo. Pois é. Eu falei já assim para ele, que espetáculo vai ser sua esposa quando casar com você. Você já sabe fazer exatamente tudo em casa, não é? E eu acho que cada vez tem que ser mais assim. Não faz sentido as mulheres arcarem com tudo, né? Temos que trabalhar, tomar conta dos filhos e tomar conta da casa e fazer exatamente tudo. Assim não fica pesado para ninguém, né? Animados para a live de hoje, vamos falar sobre autossacrifício. Alguém tem ideia do que seja isso? Cadê a Luísa, que não vem? Empatia, culpa ou falta de amor próprio? O que agora vocês já me dizem sobre isso, antes da gente começar a falar? O que vocês acreditam? Boa tarde, meninas. Ai, da Sônia. Fui a correr as compras para estar aqui a lá assinar a live, a vossa live. Boa, boa, Sônia. Vai valer a pena, viu? Garanto. É um assunto que. Vamos lá, vamos lá. É um assunto, né? Continuando os assuntos que eu já venho trazendo nas lives com a Luísa, né? Falando um pouquinho, quem teve na nossa formação já conhece, né? Eu acho que eu sei, o David está falando. Eu já perguntei assim para as pessoas o que elas acreditam que seja o autossacrifício, né? Se é de fato uma culpa, se é a bondade em excesso de estar a fazer tudo pelos outros, e que ponto que aí a gente tem um pouquinho de falta de amor próprio também, né? Olha o Rafa aí. Oi, Seja bem-vindo na nossa Rafa. live, Então, Rafa. vamos lá. A ideia aqui é, mais uma vez, a Simone trazer-nos aqui um tema, não é? Um tema, mais um dos temas, Exato. mas ela é completamente apaixonada. E eu estou aqui hoje também para aprender sobre esta questão de autossacrifício, não é? Que tu vens de fazer, Simone, é trazer-nos aqui uma abordagem, é trazer-nos aqui uma explicação do que é o autossacrifício e o Exato. que é que ele pode ser em termos positivos e talvez até também em termos limitativos na vida de cada um de nós. É isso? Com certeza, com certeza. Ele é, conforme, né, dando sequência ao que eu estava a falar, dando sequência às nossas lives, trazendo um pouquinho mais de conteúdo sobre, né, no qual eu sou especialista na terapia dos esquemas, né, que é a fundamentação de todo o coaching emocional. Depois do campeão, que a gente já falou da busca da aprovação, esse eu diria que é o segundo campeão, né? De padrões negativos que existem nas pessoas, que a busca é o autossacrifício, né? É óbvio, né? O David até falou aqui, eu vejo como empatia. Sim, sim, David. Como tudo na vida, né? No equilíbrio, é óbvio que o ajudar o outro, principalmente na época que a gente vive, isso é super positivo, né? Nós somos todos um. Eu acho que o que a gente está sendo, trabalha ajudando o outro, a gente está a trabalhar, né?
dentro de nós também. Mas por que eu falo aqui logo de cara, é um padrão negativo de comportamento, né? Porque quando eu vejo esse que eu chamo de esquema, que é esse padrão negativo, o que acontece com a pessoa? Ela é movida por esse autossacrifício, ou seja, ela toma decisões, ela entra em ação muito mais em função do outro, ela prejudica-se a si mesmo muito em função do outro. E esse é o padrão negativo. Aí é que está o desequilíbrio, né? Está aqui a Renata dizer, mas o desequilíbrio causa muito sofrimento. É isso, Renata, é por aí mesmo. Para começar da raiz... Consegues-me ouvir bem? É que o meu telefone está... Consigo. Ok. Então, à semelhança do que tu fizeste na última live que nós tivemos juntas, tu fizeste assim, mais ou menos, tipo, uma breve abordagem e situaste o esquema que tu estavas a falar, não é? Sim, Queres sim. fazer isso novamente só para que todos possamos partir do mesmo nível de conhecimento daquilo que tu vais estar a falar, ok? Onde é que este autossacrifício ele enquadra-se? Ele pertence a quê? É um conjunto de coisas. Ah, tá bem, tá bem. Porque podem existir exatamente pessoas que não estão bem, né, a pá. Eu acho que eu falei um pouquinho, eu sou coach especialista em emoções, que é todo fundamentado na terapia dos esquemas. Então, fazendo um resumo, o que é isso? São mapeados 18 padrões negativos de comportamento, no qual as pessoas tomam decisões e agem tudo em função desse mapeamento, desse padrão negativo que já existe enraizado dentro de cada um. E por quê? Por causa que esse padrão se formou na infância. E ele se formou negativo por quê? Resultante de necessidades não atendidas na infância. Tanto a busca da aprovação, que foi o primeiro abordado, como esse segundo, o autossacrifício, os dois eles derivam de uma mesma necessidade não atendida na infância pela criança. E qual é essa necessidade? A construção de uma identidade de um indivíduo, da busca da sua individualidade. Ou seja, não foi estimulado nessa criança ela entender que ela é uma pessoa e que, como pessoa, ela tem direito a saber o que ela quer, a saber o que ela gosta, a ter preferências, a reconhecer suas próprias necessidades, a dizer, eu não quero sorvete de chocolate, mãe, eu quero de morango, eu gosto mais de morango. E não é o que acontece, né? Se a gente pegar na maioria das famílias, eu acho que hoje talvez um pouco mais, mas quanto mais antigamente, os padrões antigos dos pais, nós éramos muito obrigados a fazer exatamente o que eles queriam, né? Não nos era dada a opção de escolher coisa alguma. Então, isso... o Thiago está dando tchauzinho. Oi, Thiago! Então, com isso, a criança não constrói, não cria ali uma força para construir uma pessoa. Não se vê uma pessoa. Quando ela não se vê uma pessoa, qual é a necessidade de qualquer ser humano? Sempre ser amado e ser aceito. Quando ela entende que, para ser amado e ser aceito, ela precisa obedecer os pais e fazer tudo o que os pais querem, ou seja, ela cria o direcionamento para o outro. Então, meu pai só vai gostar de mim se eu tomar sorvete de morango. Se eu disser que eu quero chocolate, eu estou sendo contra ele. Então, ele vai brigar comigo. Ou ele não vai gostar de mim, ou vai até me punir. Então, a criança já começa a criar a partir daí um padrão negativo de que eu preciso fazer tudo pelo outro. Para que ele goste de mim, para que eu seja importante, para que eu tenha valor. Simone, mas isso estamos a falar, portanto, isto começa a entrar aqui mais no campo do negativo, não é? Quando há uma repetição, não é? Portanto, quando isso começa a ser Quando torna-se um padrão. Padrão mesmo. Sim, exatamente. E aí... Vai virar... Não é por acontecer uma vez ou outra, não é? Para quem não... Não. O que tá por trás desta família, dessa estrutura familiar que cria esse padrão, o que a terapia estuda é geralmente assim. São as crianças que entenderam que naquele ambiente familiar não havia segurança, não havia estabilidade. Então, ela já cria para si a obrigação de ser responsável por aquilo.
Ok. Então, vão ser as crianças, por muitas vezes, e eu ouço muito de clientes dos meus coaches. Ah, porque minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro e eu, aos 7 anos, já tomava conta da minha irmã de 3. Então, éramos nós duas sozinhas em casa, por exemplo. Ou Ou seja, eu ficava em casa sozinha. já assumi um papel nessa idade que Que não deveria ser que o não é da delas, não era? criança. Uhum, Exato, exatamente. Então, é uma criança, vamos lá, que já assume responsabilidade muito cedo. E ela uhum, entende que ela, se ela não for responsável por aquele ambiente, e muitas vezes pior, pela própria mãe e pelo próprio pai, uhum, porque ela não vê ali também estabilidade. Se são, por exemplo, estão sempre a brigar, ou estão sempre, não sei, pais que estão sempre a brigar por dinheiro. E a uhum, criança já, ali então já vai criar padrões de negativos para dinheiro, que nunca vai querer dinheiro a vida toda, né? Já vai uhum. no, o dinheiro é uma coisa má, é ruim. Então, a partir dali, a criança já começa mesmo a criar. Eu preciso ser responsável, não apenas por mim, mas também por eles. Uhum. Aí é A que é o Renata está, autossacrifício. a Renata está a ouvir, Identifico-me. está a ouvir e está a dizer, identifico-me, né? Todos nós vamos É, buscar também um pouquinho disso. Ok, Simone, continua então. Agora sim, acho que tá. está aqui uma excelente introdução e podemos então continuar. Virgínia, Virgínia, minha querida, olá. Renata, Ana Luísa entrou aí também, várias É, pessoas já entraram. A já entraram, Ida, sim. a Liliana já tinha visto, Júlio César, boa, David boa. Maria, Tavares, a Andréia, linda, Ivy Moraes também está cá, Sandra Caracol. David. E muitos nomes que não conheço, portanto temos gente nova hoje aqui connosco também, não é? Boa, Que boa. bom, fantástico. Sexta-feira já vou divulgando, ó, tem live minha com a Andréia, hipnoterapia, ó. Uau! Isso, né, Andréia? Depois, Vamos junta. depois deixas Ela aqui a trazer assuntos da informação. hipnose, no quanto Uhum, nos ajudam também no coaching. Vai ser muito uhum. legal também. E Então vamos vamos trabalhar lá, o medo. que bom. Vamos Vamos lá. lá. Então, essa criança entende que eu preciso ser responsável por todos. Aí é que vem o autossacrifício. Deixa de ser uma empatia. Uhum, Deixa de ser, porque é o padrão negativo. E vamos lá, essa pessoa, ela carrega produto, esse padrão, e ela vai entender, ela vai estar sempre com o radar ligado de que todos precisam da ajuda dela. uhum, Aí é que está uhum. mais ainda o fator que pesa mais. Você imagina carregar um peso, a tal Uhum. mochila, né, que a gente sempre fala, de que eu preciso estar atento sempre à necessidade de todos que me rodeiam. Podem estar Nossa, sempre a precisar de mim. Simone, isto que tu estás a contar e a forma tão objetiva, né, tão clara com que tu fazes esta explicação é incrível, porque nós conseguirmos entender que pessoas, por exemplo, com quem nos relacionamos, que podem ter este tipo de esquema ativado, não é? Este nível Uhum. do autossacrifício, conseguirmos entender o porquê, de onde é que isto tudo veio, não é? Como é que esta criança era, provavelmente como é que era, e se calhar até se existem pessoas nos nossos relacionamentos que eventualmente nós possamos ver que têm este esquema ativado e que está a ser prejudicial para elas, agora que estamos a Sim. receber esta informação que tu nos estás a passar, até seria interessante as próprias pessoas questionarem, né? Conversar, olha, conta-me um pouco, como é que era a tua infância, como é que era, quem era o responsável lá em casa, qual é que era o teu papel no meio dessa família, Sim. mas não seja para a gente ver que realmente esta informação depois acaba por mesmo por bater Por certo, não é? casar, né? Sim, e É, casa. É impressionante, acaba casando. sim. A pessoa é muito difícil o coach receber essa informação. Ele não entende. Ele não Uhum, entende que o que ele faz porque ele sente culpa. Esse é um outro uhum, grande uhum. sentimento muito presente. Mas como assim? Você está me falando que eu não tenho que fazer mais as coisas pelo outro? Isso é egoísmo. Aí tem Exatamente. vários sentimentos aí juntos. Tem a culpa, porque ele não consegue parar de pensar em ter que deixar de fazer pelo outro. Existe aí grande Uhum, culpa, a coisa da ética, não é? A coisa do que, não, quanto mais eu ajudo pessoas, melhor eu sou um ser humano. E se eu entrar com religião aí, pior ainda. Porque só uhum, assim que eu vou para o céu. Eu preciso ser uhum, muito bom, fazer tudo pelos outros, né? uhum, E aí, fazê-lo entender que primeiro aceitar que o que ele faz é, não é egoísmo.
É Uhum. egoísmo quando ele deixa de pensar em si, de atender às suas próprias necessidades, de se prejudicar pelo outro. Exatamente, sim. Aqui é que está a questão. Uhum. Só que o ponto crucial disso são os ganhos. Em Uhum. tudo que ele faz pelo outro existem ganhos. Ok. Deixa aqui E se só ele fazer um não reparo aqui. é, A Diana Pneu Mundo, ela diz assim: se eu deixar de ajudar os meus pais ou alguém, eu sinto-me culpada, não é? Precisamente isto que tu estavas agora aqui a dizer. Esse sim, é o sentimento que depois fica ativado, não é? Porque nós temos esse peso em cima e achamos que se não o fizermos, não estamos a ser corretos, não estamos a ser merecedores de ser amados, inclusive, não é, Simone? exatamente. Aí entra o ganho que eu estava a dizer. Uhum, ok. O que é que tem de ganho em cada uma das coisas que você faz pelo outro? Quando eu tomo conta da minha mãe, o que eu ganho? Como diz a Uhum, PNL, toda ação tem uma intenção positiva e uhum, existe o ganho ali. E se a pessoa não tiver o que faz parte desse processo, da cura desse esquema, desse padrão, é fazer a pessoa entender esse ganho. Porque uhum. se ela não entende, não reconhece o ganho, ela nunca vai largar. Ela não Pois vai é. conseguir se desvincular desse padrão, né? Uhum, E existe ganho, vai sempre existir um ganho por cada uma das ações que ela faz em função do outro, ok. né? Ou seja, Simone, Tem aqui que ler. também a dificuldade aqui que a pessoa que possa ter este, quando nós temos este esquema ativo, é para nos libertarmos temos que abrir mão de algo, não é? Do tal Tem ganho que que tu abrir estás a mão falar. E isso desse. nem sempre é fácil, porque quer dizer, imagina, se eu tenho este esquema ativo, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu entendo que é, se eu não ajudo a minha mãe, o ganho que eu tenho, que é o amor que ela me dá, o retorno positivo, né, o feedback positivo, então eu vou ter que abrir mão disto. Isto depois também torna-se difícil para Exato. lidar com essa questão. Sim. E isso é uma questão muito, exatamente, nesses relacionamentos mais íntimos, do que a mãe Uhum, faz por um filho. Mas como uhum. assim? O dinheiro do salário dele já acabou. Eu tenho que dar dinheiro para ele, porque senão ele não sobrevive. E É, aí que uhum, tá. Mas como é que eu vou deixar de fazer por um filho? Ou exatamente. uma mãe que faz ou a esposa que faz pelo marido demais? O que que ela pode Uhum. entender? Se eu não trato, não sei, do jantar dele, de toda a roupa dele, se eu faço tudo perfeito, ele deixa de me dar carinho. Uhum. Como é que E, essa mulher vai é, deixar de fazer tudo? Porque que vai custar o carinho que ela recebe, uhum, né? é. E vai E custar ouve-se muito, muito. a expressão, Simone, e tu também deves ouvir e bastante isto também nos teus processos, que é mas o que é que eu hei de fazer? É meu filho, não é? Ou o que é que mas Uhum. o que é que eu hei de fazer? É meu marido, não é? Quer dizer, então, É são os meu meus marido, eu pais, vou preciso fazer o quê? fazer São os meus tudo. pais, não é? É como se tivesse ali, culturalmente Sim, também há aqui uma questão muito cultural, como tu estavas a dizer no início, que é a minha sim. responsabilidade, não é? Só que até onde é que isso é uma responsabilidade e a Tua. partir de que momento é que isso começa a ser algo que está realmente a travar a nossa vida, não é? Exatamente. Porque. E aí que tá. Trava a nossa vida e muito Uhum, mais do que isso. Porque eu travo do outro também. Porque o que é exatamente. que eu estou Uhum, a impedir o meu uhum, filho de crescer, de se tornar um adulto saudável, que é responsável ele próprio por suas ações, ou se eu continuo alimentando, se eu continuo uhum, a dar tudo que ele precisa, ele nunca vai ser autossuficiente, ele vai estar sempre a contar comigo. O que, que eu estou a exatamente. impedir o meu marido de ser também autossuficiente, ou o meu filho? Filho, então, antes de você chegar, eu estava contando para todo mundo que esses dias têm sido maravilhosos, até que hoje o meu filho que fez o almoço todo, fez um molho especial de macarrão, preparou, preparou o almoço todo. Se eu entendo que preparar refeições é obrigação da mãe e um filho de 15 anos não pode fazer, eu estou impedindo ele de aprender de ter uma habilidade, de se Uhum, virar sozinho, de um dia vir morar sozinho e já sabe fazer o amor, e já sabe fazer o almoço, e já sabe arrumar uma casa, e já sabe construir, ir ao mercado fazer umas compras. Eu estou impedindo o próprio crescimento e a liberdade dele, a uhum, individualidade dele, né? uhum, E é isso que acontece quando eu
é difícil largar esse padrão. Por isso que é tão difícil. Porque são várias vertentes que tem aí. E eu ainda não falei de todas, ainda tem mais. É um mundo. É, é a questão mesmo de entender no que eu faço tudo pelo outro. Esse é um dos principais pontos que a gente trabalha muito. O que que você vai deixar de ganhar? É. O que que tem aí de ganho Uhum, que a criança ainda está à espera receber? Vamos lá, porque é uhum, de lá. Ai, é, vai ser sempre. Eu vou deixar de ser amada. Ele vai gostar menos de mim. Ele vai uhum. gostar menos de mim se eu agora. Coitado do meu filho, o salário dele acabou, ele precisa pagar, sei lá, a escola do filho não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, estou com dinheiro na minha conta, é claro que eu vou ajudar meu filho. Uhum, Você não está ajudando ele, você está prejudicando seu filho. uhum. Simone, isso também é um esquema que também podemos ver ativo por exemplo, em relações de irmãos. Irmãos, imagina, por exemplo, um irmão com 12, 13 anos que tem um irmão mais pequenino de 3, 4 anos, não é? Quando Sim, este irmão mais velho, por exemplo, acha que tem que arrumar os brinquedos do mais pequenino, ele é pequenino e faço isto no instante, não é? pequeno, Deixa sim, estar, pronto, vai, eu dou-lhe o banho porque ele é pequenino, eu faço isso. E é aquilo que tu sim. estavas a dizer e muito bem, que é nós estamos a tirar oportunidades de crescimento ao outro, não é? E muitas vezes os Sim, pais inconscientemente não o fazem por achar que com a intenção de prejudicar, não é? Mas até claro que não. valorizam o filho mais velho e dizem, olha, meu filho tão responsável, olha só, Sim, arruma tudo do quarto do irmão, está sempre a ajudá-lo, não é? Qualquer coisa que o sim. irmão precisa, ele está lá para fazer por ele. E isso, inclusive, é visto como algo de valor, não é? E sem se Valorizado, perceber sim. que valorizado, que aí estamos a tirar oportunidades de crescimento. E o que que eu estou a dizer para o mais novo? Exatamente. Não és capaz. Não és capaz. Aí você Uhum, entrou na outra necessidade da infância, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Se essa uhum, criança vê todos a fazer por ele, ele pode internalizar para ele do algo assim: eu não consigo fazer sozinho. Eles não uhum. acreditam em mim que eu consiga fazer isso sozinha, que eu Pois é. seja capaz. Né? Uhum, Ao passo que se eu demando mesmo, eu falo, não, você é capaz de arrumar os brinquedos sozinhos. É uma coisa chata, mas ele depois de acabar, ele vai ter a sensação de dever cumprido. Eu fui capaz. é. E isso com tudo. Um Uhum, simples assim, vai preparar o seu prato. Pega um uhum. pouquinho de cada panela e já faz o seu prato. Ou leva seu Exatamente. prato na pia, ou quem sabe Uhum, daqui a pouco lava já o seu prato. uhum. Eu estou a dizer que eu confio nele para fazer. O Exatamente. Tony está aqui dizendo, torna-se um adulto inseguro. Sim, Exatamente, sim. torna-se um adulto que vai ter provavelmente aí um esquema de fracasso por não acreditar nas suas próprias competências e habilidades. Né? E muitas vezes aprende que não é capaz, é isso, é o tal Uhum. síndrome do impostor, e aqui é outro esquema que eu falaria também. É. Simone, e inclusive, por exemplo, pegando aqui neste exemplo que nós estamos agora aqui a dar, não é? Desta criança que é a irmã mais nova da família e que recebeu toda a ajuda e que começa a desenvolver esses sentimentos de que eu não sou capaz, não é? Alguém tem que fazer por mim. Pode também depois, mais tarde, desenvolver algo como, por exemplo, que se for acusado de ser preguiçoso, tu és um preguiçoso, tu não fazes nada. Se não for do teu irmão a fazer, não é? Quer Com dizer, certeza. vê Mas sempre bem. fizeram por mim, nunca me pediram Exatamente. para fazer. É. Agora me chamam de preguiçoso? E Sim, isso não chega a sim, ser verbalizado, ou seja, a criança pode inclusive, ou o jovem adulto, pode. podem inclusive ouvir isto e até achar que realmente deve ter um defeito ou um problema qualquer porque não E não está falar e nada. não falar nem nada, né? E Nem justamente conseguir. porque é um problema. Eu vou esconder isso de todo Uhum, mundo. Mas é uhum, assim que se conforma. Isso que você falou foi muito importante. Porque é assim que começam a formar os padrões da criança internos. exatamente. São Uhum, coisas que ela vê, ela pensa, ela observa. E se ela achar que aquilo ali é feio, ela vai se sentir menos amada ou menos aceita, ela começa a acreditar naquilo e torna aquilo a verdade dela. E ela vai crescer exatamente. com essa verdade. E o padrão e o adulto vai levar essa verdade, não tem como. É na infância que construímos todos os nossos padrões, não é? Uhum, Então ela vai entender, sim, eu sou preguiçosa, sim, eu sou
eu não tenho, eu não sei fazer as coisas direito, ou tudo que eu meto a mão, quantas crianças a gente vê falando, tudo que eu meto a mão eu quebro, ou É, estrago, exatamente. Quantas crianças e quantos adultos, não é? Eu adultos, sou um sim, desastrado. Epá, tudo aquilo que eu tento fazer nunca sai certo, não é? Sai sempre dá errado, errado. não é? Exatamente. E Uhum, aí vai criar uma criança que tem muita dificuldade. Porque uhum, vai ter ainda essa criança lá dentro do adulto gritando tudo isso que ela construiu como verdade, nunca contou para ninguém e nunca ninguém imaginou que aquilo lá existia. E uhum. aí tem a sensação, isso que você falou, dela não se sentir capaz. Você vê Exatamente. quantos adultos que têm uma carreira de sucesso, inúmeros resultados, e acham que aquilo ali tudo foi sorte, não foi ela que fez. Exatamente. Porque ainda é a sensação, provavelmente, lá da criança de que ela não tinha sido capaz. E pode ser aí, de uma criança que nunca precisou fazer nada, porque os É. pais sempre fizeram tudo. Aquela questão que por vezes ouvimos também, Simone, que tem a ver com a desvalorização. Eu desvalorizo-me, não é? Eu até tenho sucesso em alguma coisa, mas como eu nem sequer acredito que tenho esse valor, eu Sim, desvalorizo tudo o que eu faço e digo, não, mas isso não foi nada de especial, nem qualquer foi um nada consegue de. fazer, não é? E eu começo Sim. a desvalorizar-me. Muito Exatamente. Foi bem. o que a gente falou na outra live, né? Uhum, Exatamente na outra live. E esse adulto, às vezes, precisa da busca da aprovação do que o outro diga que aquilo é bom para ela acreditar. uhum. Porque Simone, provavelmente foi assim também. então vamos lá, então vamos agora aqui perante as pessoas que estão aqui a assistir esta live connosco, vamos imaginar que hajam aqui pessoas que estão-se a identificar com este esquema e estão a sentir que têm este esquema ativo. Vamos imaginar dois cenários. O cenário em que eu começo a identificar-me e pensar assim, pá, a Simone está a falar para mim, espera aí que isto tudo tem a ver comigo, não é? De que forma é que as pessoas podem é que tu podes agora dizer, sei lá, o que é que esta pessoa pode fazer para começar a sair deste esquema, Sim. não é? E depois vamos imaginar Uhum. um outro cenário que é, eu estou a ouvir isto e eu estou a identificar alguém muito próximo de mim, estou a identificar o meu marido, estou a identificar a minha esposa, o meu filho com este esquema ativo. O Que que é é que também assim, pode né? ser feito, tá bom? Sentido. O que é que Tá. tu podes nos dar aqui de dicas, de indicações? Vamos lá. Primeiro de tudo, é clara a consciência. A pessoa Uhum, precisa entender o que é bem difícil, porque por causa de todas essas crenças que a gente já falou, da sociedade, de que deixar de ajudar o outro é egoísmo, que eu penso só em mim que é feio. Então, ela precisa ter a consciência. uhum. Antes de falar isso, tem uma outra que eu até falei que ainda não tinha falado tudo. Ok, desculpa. Quando ela tem um outro ponto que é muito importante, essa pessoa, quando ela ganha a consciência e ela começa, para ela começar a ajudar menos o outro, o que ela precisa fazer? De certa forma, ela está a virar o olhar para ela. Uhum, Ela precisa olhar mais para si. E isso faz parte do processo junto, né? Se eu estou a trabalhar com a pessoa que ela precisa fazer menos pelo outro, de certa forma, o que, que eu estou levando ela a entender? Que ela precisa olhar mais para si. E aqui uhum, entra um padrão que é comum a todas essas pessoas, que é o não saber receber. uhum. Essas pessoas não Exatamente. sabem receber, Receber, porque elas exato. nunca receberam. Elas foram Uhum. ao longo de toda a vida só dando, só doando, Só só estando a dando, prestar exatamente. atenção no que o outro está a precisar. E às vezes aquela pessoa até assim que o outro nem está a precisar de nada, nem está a pedir Exatamente. ajuda, mas ela está Uhum. ali pronta, porque ela está com o radar ligado nas necessidades dos outros. Dos outros. Então, Uhum. né? É um processo que vai caminhando junto. À medida que eu faço, que eu levo ela a entender que o outro não está a precisar dela o tempo todo, Uhum. que o outro Uhum. pode se beneficiar muito se ele deixar de ser ajudado. E aí, já respondendo aí um pouquinho na tua pergunta. Um exercício, por exemplo, que eu dou é fazer uma lista mesmo. Ok. A pessoa, por vezes, quando eu digo que isso está presente na vida dela, Uhum. através do teste, né? Para quem não conhece ainda, que existe um teste que eu aplico antes de começar o processo, que é o teste dos esquemas, para eu ver como é que isso está em cada comportamento é presente na vida dessa pessoa. Depois eu explico para ela como é que isso, o que é e como isso está presente. Por Uhum. vezes, isso é muito difícil. Ela até entende que está presente, mas fala Uhum. assim, entender que é ruim, não entende que é um padrão negativo. É muito difícil. Exatamente. Porque Uhum. é Uhum. da cultura,
entender que tudo para o outro, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa muito boa. Então, é muito difícil desconstruir. Então, a gente começa assim, como a gente viu lá, né? A gente puxa a corda, vai ser muito Exatamente. individual, de acordo com cada pessoa que eu Uhum, tenho à minha frente. O quanto ela dá uhum, conta de receber essa uhum. informação e vamos lá, o quanto ela quer. Porque a pessoa pode chegar e me dizer, Porque há ganhos, não é? Uhum, há ganhos. uhum, E aí foi o que eu disse no início. Se a pessoa uhum. não entender os ganhos, ela não vai querer largar esse padrão de jeito nenhum. Ela vai continuar fazendo tudo Exatamente. para os outros. Porque Uhum, é muito difícil arriscar o meu filho agora se voltar contra mim e dizer que eu não estou mais o ajudando. Ou é muito difícil uhum, deixar de receber o carinho do meu marido. É uhum. muito difícil. Se É. ela tiver consciência desses ganhos, ela vai querer fazer alguma coisa. Um exercício simples para fazê-la entrar nesse estágio inicial de consciência de que é demais e Ok. que ela se prejudica é de uma semana para outra fazer uma lista mesmo. Faz uma lista de tudo que Uhum. você faz para cada pessoa. Quem é a Uau! pessoa, o que você está a fazer. E Isso é, constrói uma isso é, lista todos os dias. isso é extraordinário. Fazer quase assim como que um diário, não é? Todos os dias ver Um isso, diário. não é? Simone, tu dirias também, por exemplo, nessa mesma lista, fazer uma lista do que eu fiz por mim, para que a Calma, pessoa a lista possa. tem várias Ah, etapas. é? Ok, então Tem. vamos lá. Em cada uma dessas ações, ela vai ter que me tentar reconhecer o ganho. O Uhum, que eu ganho dando dinheiro para o meu filho? O que eu ganho fazendo compras para minha mãe? O que eu ganho fazendo tudo que o meu marido quer? O que eu ganho em cada uhum, uma dessas ações? Qual é o ok. meu ganho? O que eu estou a ganhar? Uhum, Porque aqui uhum, eu vou direto em alguma necessidade aí, provavelmente não atendida da infância. Tá uhum, querendo receber amor, tá querendo ser valorizado, tá querendo ser aceito. E assim vai. E aí que uhum. tá. O próximo passo disso é: então, se você deixa de fazer tudo, você deixa de ser importante? Então você só é Ok, importante porque você faz tudo. É exatamente. duro, é duro. Uhum, uhum. E aí vamos lá, uma terceira lista. Para cada uma dessas ações, o que que você está impedindo o outro de crescer? Ok. Uhum. Muito O bom. E que isso é um eu exercício de auto-coaching quase, não é, Simone? Que qualquer sim um de nós que está aqui presente pode realmente pode fazer isto em fazer? casa para ajudar aqui nesta tomada de consciência que tu estás a falar, como Sim. sendo o primeiro passo para eu poder depois sair deste esquema, não é? Que não me serve mais. Nunca serviu, mas pronto, Para agora ter, então. para sair ainda é um longo processo, mas Ok. para ter consciência, Consciência. porque é muito Uhum. difícil sair por causa dos ganhos. Uhum. E Ok. eu já tive cliente que falou, mas vou deixar de fazer isso tudo pelo meu filho. Isso que você está pedindo é injusto. Ok. E aí tá tudo bem. Claro, aí há que Porque não sou aceitar eu que porque é uma tenho que escolha, sair. não é? É uma escolha que o cliente está a É uma fazer, não é? escolha. Ok, então É uma imagina escolha. que há É aqui uma alguém escolha. presente que está nessa situação e que pensa mesmo assim, ok, mas isto eu não vou deixar de fazer pelo meu filho, é o meu dever enquanto mãe, é a minha obrigação, é a minha responsabilidade. Como é que esta pessoa podia agora aqui fazer um exercício que pudesse ajudar? Então, eu acho que além desse que eu fiz, da lista, para começar a ter essa consciência, Uhum, seria assim, aí são as pessoas que são mesmo mais difíceis, ela conseguir lidar com a frustração dela própria ok, de não ter mais que dar. E não só a frustração de não ter que dar, do que vai deixar de receber, e lidar com a frustração de entender que recebe menos. ok, Que há fantástico. relacionamento não é recíproco, não Uhum, existe equilíbrio entre o uhum. dar e o E receber. receber. Perfeito. Excelente. Essa explicação que tu deste, Simone, extraordinária mesmo. Muito, muito bom. Isto É é super sempre. fascinante, esta temática que tu trazes aqui para nós. Sim. Simone, eu estava E foi por aqui, isso deixa-me Foi só. por isso que na semana passada eu te falei, eu preciso falar, porque estudei É, muito isso. Eu ando a estudar eles mais profundamente, profundamente, né? não é? Uhum, Cada um dos 18 esquemas, aquelas coisas do Covid, né? uhum, Que felizmente a mim só me está a trazer muitos ganhos, porque eu estou tempo para estudar, tempo muito, e estou a me aprofundar
muito mais ainda. Uhum. E foi que eu te falei, eu preciso falar sobre autossacrifício, porque tá tudo na minha mente. É. Eu ia fazer 2 sessões que eu ia precisar explicar isso tudo, estudei muito. Falei, vamos Uhum. fazer uma live. É preciso, Uhum. muito mais É. pessoas precisam ter acesso a isso tudo, Uhum. não é? Porque tu hoje em dia o trabalho que tu fazes já é com base nisto, né? É muito com base nisto. Tu atendes muitos casos de pessoas que com Sim, eu esquemas diria que é o ativos. segundo. Uhum. Sim, e esse é o Ok, campeão dos campeões também. ok, sim. de, Uhum. de, de, de que é mais presente em mais clientes de que eu atendo, Uhum. ele está bastante presente. Ele é um dos Ok. campeões também. Antes de passarmos E para o fala, você ia segundo falar alguma coisa? exercício, antes de passarmos para o segundo exercício, porque agora tu deste aqui um exercício que é, eu sinto que este esquema está ativo em mim, o que é que eu posso começar a fazer para ganhar mais consciência do que é que se está a passar em relação a este esquema que está ativo? Depois o segundo exercício será, eu sinto que este esquema está ativo no meu marido, por exemplo, como é que eu posso ajudar? Mas já lá vamos. Antes disso, Simone, eu sei que tu também estudas muito e que também aplicas muito o Enneagrama. Isto poderá ser um Uhum, esquema que está ativo num tipo 2, num tipo 9 também poderá estar ativo. uhum. E há mais Então, algum vamos ou ele lá. é Essa transversal? Como pergunta é é que é? interessante. Uma coisa não está ligada à outra. O que eu Ok, quero dizer com isso? O ajudar o outro já é um padrão da personalidade do 2 e uhum, do 9. exatamente. Pode ser que eu seja um 2 e não tenha esse esquema ativo. Uhum, Tá? E pode ser que eu tenha um 9 e não tenha o esquema ativo. O que, que eu quero uhum, dizer com isso? Ele está ele tá em equilíbrio. Ele exatamente. ajuda Uhum, em equilíbrio. E já é da uhum, personalidade dele. Vai dizer para um 2 ou um 9 que não vai ajudar o outro. É muito difícil, não é? Para uhum, quem não conhece aí, né, o Enneagrama, é um estudo milenar de 9 tipos de personalidade, onde o 2 e o 9 são os que mais aí já estão no padrão da personalidade. Então, o que eu exato. sempre explico para os meus coaches é que personalidade a gente não muda. Uhum, Então, é muito difícil eu entender o 2 não vai deixar de ajudar o outro, o 9 uhum, também não. Eles ajudam, os dois ajudam por motivadores diferentes, mas pronto, o diferentes. foco aqui é o Uhum, ajudar. uhum. Mas, e pode ser que ele não tenha o ativo, não tenha O o esquema esquema assim ativo. ativado. Uhum, ok. Agora, se tiver, é a explosão. É a É explosão muito mais mesmo. difícil Uhum, ainda. É ok. a explosão. E Uhum, aí tá mais propenso ainda para virar um transtorno. ok, Quando muito eu bem. tenho a Uhum, junção uhum. do esquema com a personalidade, aí eu tenho mesmo muito mais propenso a isso virar um É um transtorno transtorno mesmo, mesmo. não E é? aí De mais difícil ainda comportamento, de trabalhar. Exato, um transtorno de transtorno de personalidade, nem estamos a falar de personalidade. comportamental, é uma coisa muito mais profunda. Simone, Exato, só para exatamente. quem está aqui que não sabe, nós as duas trabalhamos no Instituto Viver com Propósito. Nós estamos a falar aqui a partir de Portugal, não é? Onde estamos a atuar. Sim. Este instituto ele está relacionado com tudo o que é desenvolvimento humano. Temos várias formações, fazemos inclusive certificações na área do coaching, temos um planeamento bastante extenso agora de uma série de coisas novas que estamos a desenvolver nesta época de pandemia, né? Que estamos em casa, no retiro. Agora tenho aqui uma convidada especial, conseguiram Uma resgatá-la, pequerrucha. conseguiram resgatá-la a tempo. Mãe já vai, Eu estou filha, só olhando um os pouquinho. comentários, estou olhando se tem alguma questão. Vai falando Ok, que eu estou aproveitando e ok. lendo aqui. E Tem muita então, coisa. Engraçadinho. nós no Instituto temos várias áreas de atuação. A área da Simone é uma delas, temos áreas também, que também é uma área da Simone, que é a parte dos relacionamentos, família, casais, produtividade, marketing, sei lá, é todo um mundo. Este Instituto o visionário, o mentor dele é o Rafael Nassif. Isto para fazer uma pequena introdução de onde é que quem é que nós estamos a representar aqui, não é? Nós fazemos parte desta equipa do Instituto Viver com Propósito. E eu sei que existe aqui um plano para uma formação. Queres falar um pouquinho sobre Sim, isso? sim, sim, Que sim. acredito que seja um Em tema que possa função da interessar a nossa. todos os que estão aqui. Sim. Eu vou falar aqui só rapidinho que a Renata falou,
que antes da certificação, que ela tinha uma lista da nossa certificação de coaching, a Renata fez com a gente, ela Uhum. disse que tinha uma lista enorme de coisas que ela só fazia pelo outro e não olhava para ela. E que depois da Uhum. certificação a lista dela está muito maior. Olha Oh, que coisa legal. De coisas que maravilha. ela faz, né? De que ela faz pelo outro. Uhum. Queria Mas a só lista dar oi está também maior de coisas que ela faz por ela, não? para Imagino. ela mesma, Para para ela. ela Excelente, mesma. Sim, de excelente. certa forma, então, na certificação a gente já passou Uhum. isso, do olhar para a gente, não é? Né? Uhum. Exatamente. A Então, Mena está aqui, tem que dar um beijo aqui na Mena, a Sônia também. Mena, Muito bom querida, vocês estarem aí com a eu gente. tenho conseguido aqui, estou a conseguir enquanto tu estás a falar, É, eu vendo dou, aqui, eu estou a acenar. Simone, queres então a fazer Renata aqui está a assim dizer, ó, queria. uma breve introdução do que é que poderá, do que é que vai ser esta formação que vai Sim. existir dentro do IVP, não é? E depois então passarmos à outra parte que seria fazer o que Tinha recomendação é que tu outra darias? pergunta que eu já não Sim, lembro. eu Qual lembro, é? eu depois vou tocar nela novamente. É porque a Luísa me faz essas perguntas e você acha que eu sei quais são as perguntas antes? Não, ela Não, me não. pega de surpresa. Isso Não não está sendo combinado, precisamos. Eu não faço nada disso. Com quem domina a área, minha filha, tu sabes mais disto do que todos nós aqui. Portanto, estamos aqui Obrigada, para. obrigada. Não há Me que pega aqui recear na nada. surpresa com essas Né? perguntas. Mas vamos lá, a Renata está até falando aqui, gostaria muito de aprofundar esses estudos. Né? Para quem não sabe, na certificação, essa de coaching que a gente aqui, que a Luísa acabou de falar, eu dou a parte do coaching emocional numa tarde. E de acordo com a nossa experiência, tem sido insuficiente, porque Muito realmente é um insuficiente. assunto. Sim, as pessoas saem desesperadas querendo saber mais sobre aquilo. Alguém Uhum. até aqui pediu o livro, pediu sugestão de livro. A sugestão, até já respondendo, só tem o livro mesmo da terapia dos esquemas, que é muito, é para psicólogos, ele é muito. Eu posso deixar aqui, é o do quem? Essa terapia é muito nova e tem o livro dele. Eu não conheço outras, eu estudo toda a Uhum. metodologia pela pessoa mesmo Que desenvolveu, não pronto, é? que criou, que desenvolveu a terapia dos Uhum. esquemas, que Depois é tu deixas da aí o nome. psicologia. Depois Sim. deixas o nome do livro. É, Então me vamos lá, perdi, onde eu uma estava? breve, brevíssima introdução. O que Isso, é da que vai ser a formação. formação, não é? Então a gente entendeu que, já, como as pessoas saem curiosas, querendo saber mais sobre isso, eu já estou a aproveitar mais uma coisa, já que eu estou a aprofundar cada vez mais e mais estudos para montar uma formação. Sim, que infelizmente não sabemos ainda, poder até ser online também, estamos Sim. ainda aí em reuniões pelo IVP a entender como que isso será, Uhum. mas será provavelmente alguma coisa de 3, 4 dias, onde, imagina, eu numa tarde eu falo sobre as necessidades, as 5 principais necessidades da infância, o que acontece como elas não são atendidas, que geram-se 5 domínios, ou seja, a mente fica dominada por um padrão negativo, e a partir daí geram-se os 18 esquemas. E eu falo isso tudo numa tarde, inclusive, assim, dessa forma ainda mais rápida ainda, para conseguir passar tudo que eu preciso passar, né? Porque Aqui, a olha, vontade é muita. A Simone aqui está a falar com calma, não é? Porque pronto, porque Sim. ela é uma mulher assim bem energética e ela aqui está a expor as coisas com calma. Nesta tarde que ela tem na certificação, é tudo passado muito a correr e daí havia então esta É, necessidade de se desenvolver esta formação pelo sim. IVP, não é, Simone? E mais do que energia é falar do que a gente mais ama na Mais ama, vida, né? sem dúvida. Então, é aquela Fica coisa fácil, assim, que é sábado, é domingo, é feriado, eu quero estudar isso, é né? paixão, assim, que brilha meus olhos. E vamos lá, para quem teve no Uhum. Desperta e para quem sabe um pouco mais, sabe que está ligada à minha história de vida. E eu acho que é por isso que é paixão. Eu acho Exatamente, não, claro que é sim, cem por é por cento isso, paixão por isso. sem Porque é a dúvida. minha história de vida. Eu Uhum, precisei curar todas as minhas necessidades e feridas da infância para uhum. conseguir ser quem eu sou hoje. Eu não seria quem eu sou se não tivesse curado todas as minhas feridas da infância e tivesse sido eu própria a atendê-las, as necessidades da Exatamente. criança que ainda estava aqui dentro a gritar. Ia querer Uhum. ser amada, ia querer carinho, ia querer afeto e todas as necessidades que carregamos, né? Muito bem. Então, na certificação, eu vou aprofundar muito mais. Na Uhum. tarde que eu tenho, eu falo brevemente sobre cada um dos 18 esquemas. Por exemplo, na certificação, eu aprofundarei cada um deles,
Por exemplo, como essa 1 horinha que a gente passa aqui, mais conteúdo ainda só sobre o autossacrifício. Imagina mais conteúdo sobre cada um desses 18. Eu trarei também ferramentas. Tá bom, eu tenho esse bicho dentro de mim, né? Eu tenho esse monstrinho dentro de mim. O que eu faço agora com ele? Eu preciso curá-lo, não é? Isso mesmo. Então, é isso, isso e muito mais. Eu vou trazer, a nossa certificação vai ter o coaching emocional, a terapia dos esquemas, mas mais coisas ainda aí que eu estou trazendo também, que eu acredito que complementam o trabalho da terapia dos esquemas. Não é? Então vamos lá. Esta formação que vamos desenvolver dentro do IVP, ela vai servir para pessoas que têm curiosidade, muita vontade de aprender, não que tenham que ser coaches, não que tenham que usar isto como uma ferramenta para trabalhar, mas sim só quem tem interesse para aprender, não é? Eu gosto muito de aprender sobre estas questões do desenvolvimento humano e eu vou lá, faço esta formação, uma especialização dentro da área da terapia dos esquemas, não sei se podemos dizer assim, né? E também pode servir para, por exemplo, coaches que já estão no ativo e que sentem que este tema, fazer uma especialização dentro deste tema, será algo que vai acrescentar também valor. Portanto, e vai acrescentar muito. Não é? Isto só para ajudar aqui a perceber que público é que poderá ter interesse nesta formação. Isso eu digo de experiência própria também, faz parte também da minha história de vida, porque já como coach, eu, por vezes, eu comigo própria e com os meus clientes, eu já não tinha mais ferramentas do coaching. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente à minha frente que tem um plano de ação. Eu posso ser a minha cliente. Eu tinha um plano de ação de coisas que eu precisava fazer para alavancar minha carreira, para ter mais clientes. E tá lá, eu não fazia. Aí, por que eu não fazia? Por que eu me autossabotava? Por que eu procrastinava? Por que eu tinha aquele maldito perfeccionismo dentro de mim? Porque eu tinha um monte de esquemas dentro de mim. Ativos, não era? Então, ativos, eu tinha 8, eu assumo. Quando eu fiz o teste a primeira vez, ainda quando eu conheci a mentora desse programa. Quando eu fiz o teste e fiz o processo, eu fui coach primeiro, já sendo coach tradicional, fiz todo o processo para me livrar desses 8 esquemas. E aí eu entendi o que me travava. Então, vamos lá. No coaching tradicional, eu tenho muitas ferramentas muito a nível cognitivo. Muito a nível assim. Eu monto um plano de ação, eu tenho o que fazer, eu faço. E quando a pessoa trava e não consegue fazer, trava. Exatamente. É para quem é coach, é para esses clientes que você precisa de ferramentas emocionais. Você precisa ir na memória emocional que trava essa pessoa. Ninguém se trava, se boicota, ou porque não quer progredir. Exatamente. A gente não consegue. E não consegue porque sim, tem uma memória emocional ali da infância que o vai travar. Até porque a pessoa que está lá em processo, não é? Ela está, da forma que ela consegue, ela está a fazer um pedido de ajuda, não é? Portanto, ninguém está a pagar, ela já está ali. Ninguém está a pagar e a investir o seu tempo e o seu dinheiro para depois não ter sucesso. Portanto, a compreensão aqui é mesmo essa, e eu acho que isso, é por isso é que eu acho que esta área é tão fascinante, Simone, que é o cliente que não avança não é porque é um preguiçoso e não quer saber, não. Se ele fosse isso tudo, não é? Ele não estava ali sequer. Portanto, se ele não faz é porque há qualquer coisa ali dentro que não está mesmo a permitir. E são estes esquemas que estão a limitar, não é? E isso entra outra questão. Se o coach não está bem preparado e bem assumido como um coach de poder, ele vai se achar que é ele que não sabe fazer isso. Ele vai achar mais essa. mesmo para ser coach. Os meus coaches não dão resultado. Eu não consigo fazê-los entrar em ação. Olha o quanto aqui dá um círculo, né? Dá assim, enrola tudo. É mesmo. Porque se o coach não tem ali toda a capacidade, se sente ainda, e isso aconteceu comigo. Por isso que eu digo. Porque eu achava assim, viu? Não anda mais. Eu já fiz todas as ferramentas, sou eu que não sei aplicar direito as ferramentas. Sou eu que não consigo fazê-lo entrar em ação. Não. Ele está ali embarreirado, ele não consegue avançar mais. Muito bem, Simone, vamos lá.
este tema é um mundo e nós Sim, deixamos aqui o compromisso, eu e a Simone já nos comprometemos já na primeira live e vamos manter o vamos fazer compromisso, mais. que vamos fazer mais, o objetivo é a Simone Vamos. vem, eu vou-lhe fazendo as perguntas, já não tem tempo a preparar estas lives porque temos Não. também muito trabalho e também não precisamos, mais uma vez, é assim, não precisamos, é deixar fluir. E vamos ter a oportunidade de ouvir aqui a Simone a fazer a explicação destes esquemas para Dos que outros dos esquemas, outros sim. esquemas que são imensos, portanto vai haver tempo a se falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu agora, Simone, queria só, para cumprir com aquilo que nós prometemos, que é se eu tenho alguém com quem eu me relaciono que eu acho que está com este esquema ativo, o que é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa, não é? Que tipo de perguntas é que eu poderei fazer, não é? Vamos imaginar que neste caso seria o meu marido ou o meu filho que eu sinto que tem este, ou o meu pai ou a minha mãe que tem este esquema ativo e se pensássemos assim, 2 ou 3 perguntas, não é? Que eu poderia começar a utilizar para ajudar esta outra pessoa a tomar algum tipo de Uhum. consciência. Desculpa É. lá, eu sei que nós não combinamos, mas Não, também não, mas acredito já que tu está consegues aí, as responder. respostas já vêm. É Já aquela bem, né? coisa do coach, as respostas estão dentro de De nós. nós. Vocês já viram aquele post que o menininho pede cola para o menininho da frente? Aí, se o menininho da frente é coach, fala, as respostas estão dentro de si. Então, elas já vieram. Quando você começou a falar de eu ajudar alguém, o que me veio logo de cara é, eu não ajudo ninguém se a pessoa não pedir ajuda. Vamos lá. Exatamente, sim. Ok, sim. Então, Uhum, o quanto sou eu que quero que ela mude o comportamento. Agora, se ela não uhum. quiser mudar o comportamento, ou Não se vai ela não acontecer vê nada. perdas, Uhum, não vai acontecer nada. ok. Bastar fazer as perguntas que fores e não vai Uhum, acontecer nada, ok. porque ela tem ganhos ali. Se a Exatamente. pessoa já tem, né? Foi o que eu falei, ali tem muitos Uhum, ganhos. uhum, Ela já tem ali toda uma construção de como ela funciona. Quem sou uhum, eu agora para dizer que uhum. ela funciona errado, se ela própria que não toma a iniciativa de perceber que ela não está agindo da melhor forma possível? Exatamente. Uhum, Ela tem a consciência e de repente pede ajuda, eu acho que vai muito do como eu falei. É uhum, assim, quando você, uma pergunta seria, quando você faz isso, determinada ação, quando você está indo lá fazer compras para o seu filho, porque ele trabalha muito, coitado. Meu filho sai 9 da manhã e só volta às 8 da noite. Ele não tem tempo para fazer a comida dele, para passar a roupa dele e muito menos para ir ao mercado fazer compras. Então eu preciso fazer tudo por ele. Quando eu pergunto para essa mãe o que o que ela ganha, uma pergunta será essa: o que você ganha uhum. quando você faz isso tudo pelo seu filho? Ok. Ah, ela vai Isso é dizer uma várias pergunta coisas. bem Amor, desafiadora, não é? Mas é bem assim, como te tipo, sentes? não é? A pessoa até pode dizer, como assim? Eu não ganho nada, não é? Eu não ganho nada, quer dizer, eu não, Eu não faço faço isto isso para por ganhar, eu amor, faço isto por amor. incondicional. Uhum, É uhum. meu É. filho. Nossa, começou a cair um temporal aqui. Aqui também está a ficar assim, bem escurinho. Temporal mesmo, nossa. Que bom. Então, fazê-la ver uma mãe que há 20, 30, 40 anos faz isso, que ali não, que tem ganho e que o ganho é dela. Aí é que Uhum. tá. Fazê-la ver que o ganho é dela porque ela precisa se sentir amada. Fazê-la ver que, mas se eu deixar de fazer isso, não sei nem o que ele é capaz de fazer por mim. Pode ser que ele me deixe de me ligar. Pode ser que ele Exatamente. me chame de mal agradecida. Pode ser Nossa. que, não sei. E aí de novo, então o ganho é seu. É fazê-lo ver que o ganho é dela. E aí vamos lá, eu Uhum. volto ao que eu falei lá, que é a maior dificuldade dessas pessoas. E que entra como exercício também. Quando elas não conseguem mesmo, eu peço para a pessoa fazer uma lista, né? Quando vê o ganho, fazer uma lista de coisas que ela pode começar a pedir ajuda. Que não, Uhum. primeiro que ela pode receber, coisas Uhum. que ela vai receber, e que se ela não receber, que ela vai começar a pedir ajuda. Isso é a Exatamente. morte. Uhum. É a Nossa. morte para quem não, para quem só está direcionado a ajudar o outro e a fazer tudo pelo Uhum. outro. Ela não Simone, consegue pensar na ideia de receber, vai cair, né? né? Não, ainda De temos aqui uns receber minutinhos, mas eu queria estar aqui e uma muito pergunta. menos de pedir ajuda. Pedir ajuda é Uhum. muito difícil. E por que eu não consigo pedir ajuda, gente? Porque eu não tenho valor. Eu vou Uhum. sempre lá na raiz, vai acabar na raiz. Porque lá na infância eu só tinha valor se fazia tudo pelo outro. Ele só ia me Uhum. amar, só ia gostar de mim.
Agora, isso tudo que eu estou a falar é no cognitivo. De Uhum, novo, é num processo de coaching, eu vou trazer várias vivências emocionais que levem a uhum. essas conclusões. Porque no cognitivo, o cérebro aceita, até entende, só que eu não vou mudar nada. Exatamente. Por isso é que Não vou este é mudar um nada. coaching que é emocional, não é? Daí trabalhar Exatamente. tanto a parte emocional. Simone, deixa-me Sim. lançar-te aqui mais uma pergunta. Está aqui o Gabriel de Demétrio, se não estou em erro, e ele Nossa, pergunta Leila. assim: depois de identificar o que recebemos de ganho e deixamos de fazer pelo outro, ficará um buraco sentimental, um buraco emocional, não é? O que fazer para suprir isso? Ficará um buraco. Ficará um buraco o É, quê? um buraco sentimental, vá, um buraco emocional. O que fazer para suprir isso, não é? Sim. O que é esse buraco? É tudo que eu já falei, é o que você não olha. É Uhum, tudo que está dentro de si, que é só você que tem que preencher. São coisas que você tem que fazer por você e que ninguém mais pode fazer. E que você não precisa criar expectativa de que ninguém o venha atender. Se não houver mais uhum, ninguém na sua vida, esse buraco esteja preenchido. É o que eu venho fazendo na minha vida ao longo desses últimos anos. Se eu não exatamente. tivesse mais ninguém, se o meu filho for embora hoje e eu ficar sozinha, eu atendo a todas as minhas necessidades. É fácil? Vou falar agora Não. como um bom carioquês. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque carioca gosta de falar porra, mas não é mesmo. Não Isso já é é. mais É Abiseu, isso difícil. já é Abiseu. Esse é Ebgeu, também posso falar aqui Ebgeu. Para quem não sabe, meus pais são portugueses e também posso estar aqui a falar português perfeitamente. Adoro. Mas é Sim, o mas é. buraco que fica, é o que me sobra para eu olhar para mim. É o que vem Uhum, acontecendo comigo. É quando eu não tenho mais por quem fazer, o que eu agora e que vai ter mais ninguém para fazer por mim? O que eu posso fazer por mim? E aqui é. vem, e aqui vem o crescimento. Faço a Uhum, partir de agora pelo outro, aí é genuíno, não é? Não é mais para cobrir as minhas uhum, necessidades, eu já estou a fazê-lo. E aí vem mais, quando o outro não faz, eu não fico chateada. Não preciso que faça. Quando ele for fazer por né, mim, também é genuíno. Não tá né. um cobre buracos. E é isso, a maioria dos Uhum, relacionamentos são isso. A gente vai buscar um marido, uhum, um namorado que venha cobrir os meus buracos. E aí é. cria-se um monte de expectativas que não são Uhum, atendidas, e aí eu fico chateada com o outro, por quê? Porque eu não gosto dele? Não. De novo, sou eu, meu umbigo, porque não cobriu minhas expectativas, exatamente, as minhas necessidades, não é? as Simone, minhas vamos lá. necessidades. Nós vamos Dois dar minutos. continuidade, nós vamos dar continuidade. Aqui no meu está a dizer 1 minuto e 30 segundos. Ah, eu não estou com esse profundo. Eu gostaria de, para que os que aqui estão possam nos acompanhar, nós vamos lançar ainda hoje a data. Agora sim tenho uma visita, agora só para mim terminar aqui. Olá, É a só para mim minha. Olha terminar. quem está aqui. A tia das cavalitas. Então, só para deixar aqui, nós vamos lançar ainda hoje a data para a próxima live da semana que vem. Queres avançar já com qual será o esquema que nós vamos estar aqui Então, a falar? sim, até me veio aqui na mente, já como eu falei um pouquinho do fracasso, vamos falar sobre o fracasso. Não Sobre o tinha fracasso, aí está. Muito sobre o bem. fracasso. Ok, Esse é então um dos pronto. campeões também. Ok. E está muito diretamente ligado aí à síndrome do impostor, que também Uhum, já é muito estudado pela psicologia. E muito presente também, muito presente nas pessoas também. ok. Então vamos Antes lá. que Só para. acabe, obrigada para Só uma todo coisa. mundo. Espera, Simone, deixa só dizer uma coisa. Eu vou fazer um post para vos pedir que me digam porque é que foi importante esta live. E Boa. cada um que faça o seu testemunho, isso para nós é muito importante, para nós também termos essa percepção de vocês, porque é que este live foi importante, no que é que ela contribuiu, o que é que acrescentou, e nesse mesmo post eu vou deixar ficar o nome do livro que a Simone recomenda sobre este tema de teoria dos esquemas, e vou deixar Sim. também a data e a hora em que nós vamos estar a fazer a próxima live na semana que vem. O próximo. Tá Boa. bom? Sim, zero bom. A gente já Feito? divulgar muito em cima, não é?